Olá a todos, boa tarde, shalom, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Bom, como eu já tinha falado, como eu já tinha dito, né? Peço perdão porque acredito que comecei uns quantos minutos atrasado, especificamente quase 30 minutos, né? Mas acontece, né? Não quero ser irresponsável, mas quero pedir perdão por isso, né? Em nome de Jesus. E hoje é um dia especial, né? Hoje é um dia onde nós também vamos aproveitar, onde nós também vamos aproveitar em nome de Jesus e comer o maná de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Vamos aproveitar a palavra de Deus em nome de Cristo Jesus. Amém? Então Deus hoje ele quer falar comigo, Deus hoje quer falar contigo também, em nome de Jesus. Então aproveita hoje a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Por aqui quem les fala é seu amigo, seu irmão, missionário, profeta César Augusto Machado Figueira. Glória a Deus, né? Líder do fundador do Ministério Glória, desde o ano 2013 para a glória do Senhor Jesus. Então, ontem estava escutando, ontem teve uma overdose de fética, realmente, né? Escutando a palavra de Deus, me edificando, aprendendo, porque nós sempre estamos aprendendo. Nós sempre estaremos aprendendo, até que Jesus venha, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, nós estaremos aprendendo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, hoje a mensagem que eu tinha hoje para nós é que os olhos do Senhor estão sobre ti. Amém? E vamos ler o versículo lema, o versículo chave, o versículo que nos fala sobre esta. eh, Está em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Amém? Segundo livro de Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Em nome de Jesus, vamos ler o versículo e vamos orar. Mas em nome de Jesus, vamos ler a palavra de Deus. Porque quanto ao Senhor, vamos ler com a bênção do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Vamos ler, começar de novo. Oh, os seus olhos passam a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Eu vou ler de novo. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, aqueles cujo coração é totalmente deles. Glória a Deus. Aleluia. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Hoje é uma palavra profética, hoje é uma palavra de alinhamento, acredito eu, pelo Espírito Santo. Hoje é uma palavra que em si, em nome de Jesus, é uma palavra que te posiciona, uma palavra que me posiciona, é uma palavra que traz do posicionamento para nós, amém? É uma palavra que te alinha e que te coloca, aleluia, no centro da vontade de Deus, é a palavra de Deus, amém? Então, esta palavra é uma palavra de alinhamento, é uma palavra profética 100%, porque é palavra inspirada pelo Espírito Santo. Mas glória a Deus, então o Senhor quer falar com muitas pessoas. Hoje o Senhor quer falar contigo, comigo. Hoje o Senhor quer realmente falar ao teu e ao meu coração. Amém? Eu sei que Deus tem falado nestes dias contigo, eu sei que Deus tem falado comigo nestes dias, eu sei que nesta ministrado, Deus tem realmente dado, quizás o coração do Espírito Santo, o coração de Deus, o Pai, ele tem falado contigo, de Deus, aleluia, como voz profética, para confirmar, de uma forma, tem falado e vai continuar falando até que muitas pessoas, até que muitos de nós venhamos nos posicionar, venhamos obedecer, venhamos entrar, aleluia, no carril, que venhamos entrar e obedecer ao Senhor naquilo que Ele quer. Amém?
Glória a Deus. Então, este é um versículo, aleluia, do profeta Hanani. O profeta Hanani que está aqui na Bíblia, onde ele fala ao rei Asa, havia confiado em pactos humanos, em alianças com homens, no Senhor, né? E a mensagem, irmãos, a mensagem é uma mensagem muito clara. Amém? Deus vê tudo. Deus vê tudo. Sonda os corações com poder, em favor dos que são inteiramente dele. O interessante é que diz que aqueles cujo coração é totalmente dele, está falando de que o coração são inteiramente dele. Quão inteiro, quão integral é o teu coração para Deus, né? É uma palavra que já vem com um confronto de Deus. Né? Nós entendemos que Deus, ele é ciumento, ele tem ciúmes de você, ele tem ciúmes de nós. Amém? Glória a Deus. A palavra declara que os olhos do Senhor, os olhos, os seus olhos, aleluia, passam por toda a terra. Então, nós podemos imaginar o Senhor sondando, correndo, caminhando a velocidades espirituais surreais, né? Se movimentando, aleluia, o próprio Senhor, não diz que o Senhor, não diz que os anjos que o Senhor enviou, diz, não, diz quanto ao Senhor, o dono, o amo, o Adão, Deus passa por toda continentes a uma velocidade sobrenatural, uma velocidade totalmente divina. Quero olhar para você, somente querendo olhar para mim, somente querendo se encontrar contigo, somente se querendo encontrar comigo, somente querendo olhar para o teu, somente querendo olhar para a profundeza da tua alma, somente querendo olhar. Então você vai me dizer, ai, Deus não se importa comigo, me fechou as portas, Deus me deu as costas, Deus não pensa em mim, aleluia, irmãos. Os olhos do Senhor estão por toda a terra, passam por toda a terra. Deus se importa contigo, aleluia, alegra-te com isso. Alegra-te, goza-te, alegra-te, em nome de Cristo. Gosta-te porque Deus, Ele, aleluia, Ele vai por toda a terra querendo olhar para ti, querendo olhar para mim, aleluia. Por isso que a Bíblia diz que se alguém quiser gloriar-se, glorie-se no Senhor, aleluia. E eu me glorio em Cristo, porque mesmo eu não merecendo, aleluia, o próprio Deus, o olhos do Senhor passa no meu coração para sondar, para examinar o meu coração, aleluia. Olha o que dice Provérbios, capítulo, o Senhor está em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, quer dizer que Deus, ele se importa, né? Ele está olhando para os maus e para os que o contexto do qual eu quero falar hoje para contigo, né? O contexto que eu quero trazer para Jesus como pastor, como evangelista, como profeta, como um mestre da palavra, eu quero trazer para ti esta palavra que os olhos do Senhor, aleluia, estão passando, aleluia, neste momento pela tua casa, os olhos estão agora neste momento pelos hospitais por onde você está, em nome de Jesus, você está passando e não somente para olhar, aleluia, porque diz que quanto ao Senhor, o Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aquele cujo coração é totalmente dele. Deus, ele revelar. Deus, ele hoje, ele quer se mostrar. Aleluia. Ele quer demonstrar para ti que ele é o teu Deus. Ele quer demonstrar para ti que foi ele que te chamou. Deus quer mostrar e demonstrar para ti e para mim que ele é poderoso, que ele é todo-poderoso. Aleluia. Que nada escapa da sua mão, que nada foge do seu controle, que nada escapa, aleluia, dos seus olhos, que nada, nada, ainda que pareça algo perdido, ainda que, aleluia, diz a palavra que os olhos do Senhor passam a mostrar-se forte. Deus quer se mostrar forte, aleluia, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Eu gosto porque segundo livro de Crônicas, aqui a palavra é muito mais específica. Amém? Aqui a palavra é específica, glória a Deus. Então a palavra hoje é
para aqueles cujo coração são totalmente dele. Glória a Deus. Ajeitar um pouquinho aqui. Glória a Deus. Então, ou seja, eu posso entender que é o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Elohim, o próprio Adonai, o próprio Deus Todo-Poderoso passando, correndo a velocidades sobrenaturais, correndo, passando por todo o Brasil, correndo por cada estado do Brasil, correndo, aleluia, do noroeste ao oeste, correndo para o centro, correndo pelo teu bairro, passando pela tua casa agora. Os olhos do Senhor passam por toda a terra, está indo daqui do Brasil para a Venezuela, para Estados Unidos, a velocidades que você não imagina, aleluia, para contemplar e para se mostrar forte, para demonstrar o seu poder, para demonstrar a sua força, para demonstrar que aleluia, você é. Aleluia, irmãos, eu fico empolgado. Eu fico empolgado, aleluia, com esta parte de que Deus, ele olha por mim, que Deus se importa comigo, mas quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós para que Deus, aleluia, para que o Todo-Poderoso se importe comigo? Né? Quem somos nós que somos falhos e pecadores e que todos os dias falhamos e erramos o alvo, pecamos contra Deus? Mas Deus disse que, aleluia, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Deus não se importa com o meu pecado, Deus não se importa com o teu pecado, Deus não se importa com aquilo que tu fez, aleluia, porque diz que Deus, aleluia, ele olha para os passa por toda a terra. Deus mesmo, o Senhor mesmo, fala contigo, ele se importa contigo, aleluia. Deus quer falar contigo. Deus quer se revelar a ti. Deus quer se mostrar que Ele é Deus. Deus quer, aleluia, é o teu Deus. Deus quer mostrar para mim e para ti, para seja que Ele é forte, que Ele é poderoso, que Ele é o noivo, que a igreja tem com quem contar, que a igreja pode, que a igreja tem, aleluia, um noivo forte, um Deus forte, aleluia, um Deus poderoso e você não apoiando por você, aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Eu sei que Diego, eu busco seguidores humanos, eu não busco curtidas, eu busco somente fazer aquilo que Deus colocou no meu coração, e Deus colocou no meu coração, aleluia, o fato de amar, o fato de eu amar pregar a palavra, eu amo pregar o assim diz o Senhor, eu amo, aleluia, quero pregar a palavra, eu amo e quero. Eu sei que sou imperfeito, eu sei, aleluia, que vou cometer erros até que Jesus venha, mas aleluia, aquele que começou a boa obra em mim, eu estiver respirando, eu vou profetizar, eu vou declarar, eu não morrerei, senão que viverei e contarei, pregarei, falarei das obras do Senhor. E hoje a obra do Senhor, a palavra do Senhor através da minha boca é que Deus, aleluia, tem os seus olhos atrás de ti. Deus te está buscando, Deus está passando, aleluia, pela tua casa, pela tua rua neste momento. Exatamente, Deus está, aleluia, te olhando, Deus está olhando o teu coração. Fiques preocupado, não fiques preocupada, aleluia, confia no Senhor, porque, aleluia, o Senhor, o dono da vinha, o dono da igreja, aleluia, diz a palavra hoje que os olhos do Senhor passam por toda a terra, aleluia, por toda a terra. Hoje Deus fala: eu importo contigo, eu vou até a tua casa, eu vou entrar no teu quarto, eu vou entrar na tua intimidade, aleluia, porque eu quero me mostrar, eu quero me revelar, eu quero demonstrar para ti que eu sou o teu Deus, que eu sou poderoso, que eu sou forte para ti, eu quero mostrar no teu coração, aleluia. Eu quero dizer que eu sou totalmente teu, assim como o teu coração é totalmente meu, aleluia. Boa tarde, meu irmão Antônio. A paz do Senhor, Shalom, glória a Deus. Boa tarde, glória a Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Então, irmãos, é uma palavra profética hoje que eu trago para a igreja de hoje, aqui no Brasil e para o mundo, no nome de Jesus. Uma palavra de alinhamento.
Tem pessoas hoje no Brasil, irmão, tem pessoas, muitas pessoas, tem milhares de crentes, estou falando de crentes, estou falando para evangélicos, para cristãos. Tem pessoas que estão aí, irmãos, que estão querendo fugir, que sutilmente já têm fugido, que sutilmente estão somente aí, indo para a igreja somente por ir, que não querem muita coisa com Deus, que não querem muita, diz que é responsabilidade com Deus, não querem nada sobre o chamado, mas Deus te diz assim, aleluia, eu te chamei. Fui eu quem te chamei, disse o Senhor. Fui eu quem te selei. Fui eu quem coloquei o meu espírito dentro de ti. Fui, aleluia, e fui eu quem te amou primeiro. Então, aleluia, tua vida pertence a mim. É isso que Deus está falando hoje. É isso que Deus fala. Aleluia. É por isso que Deus fala assim: os olhos do Senhor passam por toda a terra. Eu imagino Deus a velocidades sobrenaturais, aleluia, somente interessado em ti, somente preocupado por ti, para te livrar, para te salvar, para te colocar no trilho, para te colocar no trilho do chamado, para que você obedeça, para que você também comece a correr, para que você também comece a anunciar lá do amor de Deus. Ai, mas eu não sei pregar, aleluia, eu preciso ir para uma escola de teologia. Não, você precisa somente falar de Jesus, falar daquilo que Jesus tem feito e daquilo que Jesus vai fazer de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus é maravilhoso. Aleluia. Olha aqui o que diz Zacarias, capítulo 4, o profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 10, fala assim, aleluia, ele fala dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Os 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Fala de uma forma mais clara, de uma forma mais, ainda mais abrangente. Os olhos do Senhor, os 7 olhos do Senhor percorrem toda a terra. Me dá a entender que os 7 espíritos que estão diante da presença de Deus eternamente, os 7 espíritos se levantam, porque Deus se importa com a sua igreja. É porque Deus se importa, aleluia, aleluia. É porque Deus se importa. É porque Deus se importa comigo, Deus se importa contigo. Então Deus, ele mesmo vai, ele mesmo se movimenta. Gente, é interessante isso. Que interessante é tudo isso, falar de Deus. Mas é interessante quando o próprio Deus se movimenta, irmãos. Veja o nível do profético desta mensagem de hoje, onde o próprio Deus, o próprio Senhor, o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo do Senhor, aleluia, ele sai, ele se movimenta, ele percorre a terra, aleluia, ele vai até você, aleluia, a velocidades sobrenaturais, ele vai se revelar a ti em sonhos, em visões, mas Deus não vai te deixar tranquilo, Deus vai começar a mexer contigo, aleluia, porque se você foi selado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, se Deus de fato colocou o seu Espírito na tua vida, você, aleluia, precisa hoje voltar-se para Deus, você precisa hoje voltar-se para o Senhor, se de fato você tem desejo, tem paixão de pregar a palavra, como antigamente também, você também pregou a palavra, Deus te disse hoje, meus olhos hoje vão ao teu encontro, hoje eu vou me mostrar a ti, hoje, e eu vou te usar, somente, aleluia, entra na dimensão que eu quero e vai me obedecer logo, porque os olhos do Senhor estão passando por aí agora, neste momento, aleluia. O Senhor está indo ao teu encontro, o Senhor está indo ao encontro daqueles que foram selados, daqueles cujos corações, aleluia, são totalmente de Deus, aleluia, porque tem pessoas, irmãos, eu tenho conhecido ultimamente tenho conhecido pessoas, jovens, quando falo jovens, aleluia, glória a Deus por isso. E desses 34 anos, 30, 29, quase 30 anos, eu tenho caminhado com Jesus, glória a Deus. Mas eu tenho conhecido pessoas, aleluia, na minha caminhada, no trabalho, por onde eu passo, pessoas jovens, pessoas que me dizem que, eu já preguei, eu já. E por certa coisa que aconteceu por um líder, por um pastor, e tanta coisa ruim que escuto, coisa ruim de crente, gente. E não é para escandalizar a igreja, não é para humilhar pastores, de líderes, não. Irmão, mas o que está na tua frente não pode ser ocultado. Nós não podemos tampar o sol com um dedo, não. Não podemos.
né? Mas eu falo para ti hoje, para você que foi ferido, para você que foi magoado, magoada, para você que foi maltratada, para você que foi machucada de forma física e literalmente, psicologicamente, aleluia, até espiritualmente, a palavra é para ti, a palavra é para você, é para você, homem, é para você, mulher, aleluia. A Bíblia fala para mim, e a Bíblia fala para põe os teus olhos somente no Senhor. Ponha os teus olhos unicamente no Senhor, porque Ele é o tua fé e da minha fé, aleluia. É isso que diz a palavra de Deus, é isso, aleluia, que Deus quer falar contigo hoje. É por isso que Deus, aleluia, ele percorre, ele está passando agora por toda a terra para falar para ti que ele é Deus forte, mas que ele também te chamou para que você obedeça, aleluia, porque Deus, ele restaura, aleluia, Deus, ele cura, Deus, ele liberta, sim, Deus faz tudo isso. Não tem desculpa diante de Deus, não tem desculpas que pesem mais do que o chamado, não tem desculpas que é boa, é perfeita e é agradável. E Deus fala para ti: você tem um chamado, fui eu que te chamei, fui eu que te separei, fui eu que te escolhi a dedo, aleluia. Fui eu que, aleluia, te limpei, e sou eu quem quero ainda te limpar, sou eu quem quero ainda te restaurar e te usar de uma forma poderosa para a glória do meu nome em toda a terra. Então te levanta logo e para de estar chorando, para de estar lambendo as feridas, em nome de Jesus. Levanta-te e anda assim. Te está revolcando hoje no pecado, te está revolcando hoje na sangue do pecado, te está revolcando hoje na vergonha, sim, mas mesmo assim levanta-te. Eu não me importo, diz o Senhor, eu não me importo com aquilo que você está vivendo hoje, eu me importo com aquilo que eu te estou oferecendo hoje para a eternidade. Eu quero te dar vida eterna, eu quero te dar salvação, aleluia. Eu sou o teu Deus, eu quero demonstrar para ti que eu sou Deus poderoso, que eu quero me revelar a ti mais uma vez. Eu quero que você saiba quem é o teu Deus, eu quero que você sinta novamente, eu quero que você sinta mais do que eu arrepio, eu quero que você sinta e veja a minha glória, porque eu quero revelar, eu quero mostrar a minha glória para ti, aleluia. Porque Deus diz na sua palavra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O teu coração ainda pertence ao Senhor. O teu coração pertence ainda a Deus. Você sente isso, você sabe disso. O teu coração pertence a Deus e o Espírito Santo, ele te lembra, ele fala contigo agora. O Espírito Santo, ele está te lembrando. Aleluia! O teu espírito está sentindo, está lembrando que Deus é o teu Deus. Aleluia! Destrói todo tipo de jugo, aleluia. E eu vou te dizer: Deus, ele vai quebrar todo jugo de voluntária e involuntariamente. Deus permitiu por causa das tuas escolhas, aleluia. Mas Deus mesmo diz: os olhos estão passando pela tua vida, pelo teu coração, pela tua casa. Os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, porque interessa contigo, porque Deus quer se revelar. A intenção de papai, a intenção do Elohim, a intenção do Senhor, aleluia, do teu dono. Quando Deus fala que ele é Senhor, ele diz: eu sou o teu dono, eu sou o teu dono, aleluia. Deus te comprou com o sangue derramado na sangue de Yeshua, o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele disse: eu sou agora o teu dono, eu sou agora o teu Senhor. Então os olhos do teu Senhor, aleluia, a presença do teu Senhor, ele passa por toda a terra a velocidade sobrenatural. É sondar o íntimo profundo. Você vai falar assim: ai, oh meu Deus, mas o meu coração está sujo, está cheio de imundícia, eu tenho pecado tanto. Ai, como você costuma dizer para as pessoas que eu tenho vivido. Se você não, irmã, meu amigo, minha amiga, deixa eu falar para ti: Deus não se importa. Deus não se importa, Deus não se importa, Deus não se importa, Deus não se importa. E não é que Deus não se comove, Deus se importa, aleluia, com Cristo na tua vida. Deus se importa com aquilo que ele vê profeticamente. E ele vê Yeshua através da tua vida. Ele vê o poder de Deus operando, fluindo através da tua vida. Ele te vê sendo uma espada, ele estiver sendo, aleluia, um chofar, aleluia, que quando você abrir a sua boca, você vai ver o respaldo do poder, do sobrenatural de Deus na tua vida, por onde você passar. E
Ele está passando neste momento por muitos lugares, por muitas aldeias, por muitas favelas, por muitas comunidades, por muitas tribos, aleluia, por muitas, aleluia, comunidades ribeirinhas. O Deus de toda a terra, o Senhor de toda a terra, aleluia, Ele está passando por toda a terra, por todo lugar, por todo canto, por toda casa, por todo lugar onde existe uma pessoa, um homem ou uma mulher cujo coração é totalmente dele, totalmente dele. E Deus sabe quem são os deles. Deus conhece perfeitamente quem são os deles. Ai, mas eu estou desviado, eu estou em pecado. Aleluia, Deus também sabe isso. Mas Deus vai passar pela tua vida, pela tua casa, e Ele está passando através da minha vida para falar para ti: eu quero te usar ainda. Eu não me importo se você está revoltando na tua vergonha, no teu sangue. O que Deus fala para Deus profetiza hoje é vida, vida. Deus hoje traz palavra de vida. Aleluia, Jesus. Jesus está falando para ti: vida, vida. Vive, meu irmão. Vive, minha filha. Vive, meu filho. E conta, vai e fala, vai e prega, vai e dá testemunho, vai ainda, vai fazer. A palavra te está esperando, a palavra te está esperando. Jesus te está guardando lá na tua cama, lá no piso, lá no chão, lá, aleluia. Dobra os teus joelhos agora e você vai ver como Deus vai abrir o teu coração, meu irmão, em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, glória a Deus, aleluia. Os olhos do Senhor estão teu amo, do teu dono estão passando agora pela tua casa, pela aleluia, dência, porque os seus olhos estão sobre os caminhos, todos os seus passos. Como é que você vai dizer que Deus não sabe de nada? Como é que você vai dizer que ninguém se interessa com aquilo que você tem vivido? Deus se importa, porque Ele vê todos os seus passos. Glória a Deus. Aleluia. Deus vê todos os seus passos. Glória a Deus. Irmão Marcos, shalom, boa tarde, meu irmão, meu amigo. Glória a Jesus, né? Então, isso revela hoje o que eu quero trazer para ti, meu irmão, é que um Deus vivo hoje se revela. Um Deus vivo, o único Deus, ele quer se revelar. O único Deus vivo, ele quer se revelar. Não é nenhum Exu, não é nenhum santo desse de madeira, de cerâmica, aquele que é espírito, aquele que é verdade, aquele que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, aquele que te comprou com o sangue derramado na cruz do Calvário, o próprio Deus, o Senhor dos senhores, o meu Deus. Ele se quer revelar, fica atento, fica esperto, irmão, fica atento, porque Deus quer se revelar. Esta palavra hoje é uma palavra de revelação para a tua vida, de alinhamento, de posicionamento. Aleluia. É uma palavra que vem atrair você para o centro da vontade de Deus. É uma palavra que vem atrair o teu coração novamente. É uma palavra que vem a incendiar que são em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus, irmão, Deus é tão poderoso, tão omnisciente, aquele Deus que vê tudo. Ele é tão perfeito que ontem eu estava orando e Deus começou a colocar as pessoas do trabalho, especificamente as pessoas. E eu comecei a ver no meu espírito que Deus tem palavras para algumas pessoas, onde eu faço essas diárias, né? Irmãos, isso me dá a entender que Deus se importa contigo. Eu tenho conhecido pessoas que têm a essência de Deus na sua vida, vivem em pecado, estão adulterando, estão se prostituindo, estão fornicando. Pelo menos é isso que eu acho, porque Deus conhece a sua intimidade. Mas eu quero dizer para essas pessoas que estão assim como aqueles meus colegas, e se alguns dos meus colegas chegassem a escutar e ver esta pregação, é para ela em nome de Jesus, para ele em nome de Jesus. Porque eles são pessoas que Deus se importa também. São pessoas com que Deus se importa. O que eu mais tenho conhecido na minha caminhada, irmão, são crentes desviados, crentes feridos, crentes magoados, crentes que foram
vamos dizer assim, quase que torturados, crentes escravizados por religiosos ou pela religião, crentes que não conheceram o amor de Deus, o Pai, de uma forma, crentes que hoje, por causa dessas pessoas generadas, religiosas, vivem em orfandade, vivem órfãos, homens órfãos, mulheres órfãs, jovens órfãs, pessoas que eu vejo pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor que está na minha vida, eu vejo pessoas, homens e meninos, meninas e meninos, homens e mulheres, vejo o potencial de Deus, o potencial do Espírito Santo, o potencial, literalmente falando, sem mentira nenhuma, potencial de Deus. Aleluia, eu imagino Deus passando pela sua casa, imagino o Espírito Santo passando nesse momento e falando totalmente meu. E eu vou falar mais em nome de Jesus. Deus vai reclamar essas pessoas. Deus está reclamando corações, porque Deus reclama aquilo que é dele, aquilo que é de Deus, ele mesmo. O Senhor, o amo, o dono, ele vai para reclamar aquilo que é dele. Porque se eu tenho algo que é meu, eu vou reclamar. Porque é meu. Eu tenho autoridade sobre aquilo. Eu tenho autoridade e domínio para reclamar aquilo que é meu. Então Deus hoje ele quer falar, aleluia, para ti. Você é meu, você é minha. E eu, aleluia, luto, brigo por você. Glória a Deus. Então os olhos do Senhor hoje estão passando pela igreja brasileira, no norte ou do norte para o sul, do sul para nordeste, do nordeste para oeste, do oeste para o centro, do Brasil, o Senhor. Você não é cômico, irmãos. Imagina Deus correndo uma velocidade sobrenatural, Deus se movimentando. Imagina o próprio Deus se movimentando, se movendo em teu favor, se movendo por pessoas, se movendo por mulheres pecadoras, se movendo por seres finitos, por seres imperfeitos. Aleluia. Imagina Deus se movendo por você, imagina Deus se movendo por ti. Ei, é porque Deus te ama, é porque Deus me ama, Deus se importa comigo. E eu oro pessoalmente em nome de Jesus. Deus, se você vai se mover sempre por mim, não me deixes então. Não me deixes. Não me esqueças. É uma oração parecida com aquela de Davi, que disse que não afaste de mim o teu espírito, não sense, porque eu sei que Deus tem movimento. Eu sei que Deus vai atrás, em domínio sobre aquilo, sobre aqueles que são deles. Como diz a palavra de Deus, porque os seus olhos estão sobre os caminhos do homem e vê todos os seus passos. Essa palavra é uma palavra muito forte, muito, porque é positiva, é boa, mas também confronta. Porque diz que vê todos os seus passos. Os passos bons que nós temos dado, que temos feito. Deus não vê somente as nossas boas decisões, as nossas boas escolhas. Deus, todos estão sobre todos os meus caminhos. Glória a Deus. Mas o melhor de todo, porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se. Deus se move, Deus se move, Deus se move. Ele corre pela tua vida. Ele vai atrás de você. Eu espero que Deus pegue você. Eu espero que Deus alcance você. Eu espero que Deus levante e que Deus cure e liberte você. Mas eu vou te falar algo, que agora há pouco, lhes confesso que eu me retrasei meia hora para começar essa live, porque eu estava cansado. Me recostei aqui no sofá para descansar um pouco. Aí eu pensei assim, vou descansar um pouco e aqui me levanto, me preparo para fazer a minha live de hoje, que já foi divulgada. Mas nesse tempo, irmãos, eu estava sonhando. Acredito que era um sonho de que Deus estava falando alguma coisa comigo,
porque eu estava sonhando, irmãos, hoje, agora, há pouco, agorinha, meia hora atrás, ou quase uma hora atrás, estava sonhando, irmãos, que sobre um homem, um líder que estava em pecado, um líder que estava em pecado. Era um homem forte, fisicamente falando, mas era um líder, era tipo um pastor. E de repente ele está pregando bêbado, está bêbado, encaixaçado. Eu humanamente comecei a julgar ele. Glória a Deus. Eu comecei a julgar ele. Julgar segundo aquilo que eu estava vendo, né? Glória a Deus. E havia uma pessoa que estava defendendo ele. A pessoa que estava defendendo ele estava falando assim para mim: ah, mas ele é um homem de Deus. Temos que entender que todos nós erramos, todos nós pecamos, todos nós. Ele está falando uma verdade. E é verdade. Todos nós pecamos. Quem nunca pecou, quem não pecou hoje, quem não pecou nesta semana, atira a primeira pedra. Eu não me considero melhor do que ninguém, meus irmãos. Eu não me considero perfeito, porque diz a palavra de Deus que ainda até que Cristo venha, vamos ser aperfeiçoados. Amém? Então eu não me considero nem sou perfeito, nem quero ser um homem perfeito, intangível, que o pecado não pode me tocar. Eu queria não pecar nunca. Eu queria não desagradar a Deus. Eu queria. E eu quero. Eu quero mesmo. Mas como disse o próprio apóstolo Paulo, um dos meus mentores, veja assim, que Deus colocou na Bíblia, eu me identifico com Paulo, ele me representa a mim e representa a muitos de nós, porque ele fala assim pelo Espírito Santo que existe uma guerra, existe uma luta, uma batalha, né? Todos os dias, perene, uma luta, uma batalha entre a carne e o espírito. E Paulo disse que aquilo que eu não quero fazer é aquilo que eu faço. E aquilo que eu faço, aquilo que quero fazer, é aquilo que eu não faço. Diz que essa lei está em mim, o pecado está em mim. O pecado está em nós. O pecado está em nós. Vemos nesta carcaça, neste corpo mortal. Vamos ter essa luta todos os dias. Vamos pecar, mas nós temos uma vantagem, nós temos o Espírito de Deus. E é por isso que Deus fala para ti, Deus fala para ti através da minha vida. Eu não me importo com aquilo que você tem feito, eu não me importo com os teus pecados. Sim, aleluia, você pecou, mas eu tenho poder para te restaurar. Eu quero mostrar que eu sou o teu Deus forte. E naquele sonho, eu mesmo traço a palavra de julgamento por aquilo que eu estava vendo, mas eu mesmo dei a resposta para essa pessoa, para o outro jovem que está defendendo ele, porque hoje em dia, para mim, esse sonho representa a muitos de nós. Porque nós defendemos muitas coisas que são indefendíveis, indefensáveis. Gente, é verdade que nós somos falhos, é verdade que nós somos pecadores, é verdade que nós vamos errar, é verdade que mesmo no ministério nós vamos pecar, é verdade. Se restaurar, Deus restaura, sim, meu irmão. Aquele moço falou para mim no sonho que Deus restaura, sim. Ah, Deus quer, Deus pode, Deus tem todo o poder onipotente para restaurar, para curar, para libertar. Se você não quer, mas que Deus queira, não vai acontecer nada, porque Deus, ele é um cavaleiro. Deus respeita a tua escolha. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Deus respeita a tua decisão hoje ser liberto. Se você não quer hoje ser, aleluia, curado ou curada, Deus, ele fica triste, ele se entristece, mas ele respeita. Ele diz assim: não importa, eu continuarei te amando, eu continuarei te esperando, aleluia, mas te arrepende logo, busca o Senhor enquanto é o tempo, porque se eu chegar e voltar a buscar a minha noiva, e você não ainda se posicionou, e você não quis ser restaurado por mim, você não quis me buscar, você não quis procurar ajuda, aleluia, naquele que tem, que pode te ajudar, Deus disse que ele não pode fazer nada. Porque é você quem vai decidir. Sou eu quem tenho que escolher. A Bíblia fala que ninguém, que nós não podemos servir a dois senhores. Eu não posso servir a Mamon, eu não posso servir ao mundo, né? Eu não posso, Senhor. Eu não posso viver uma vida
entregado ao pecado, entregado ao mundo, entregado aos vícios, entregado aos prazeres. Eu não posso viver uma vida desse jeito. Sou homem de Deus, que sou mulher de Deus, que sou um grande profeta, que sou um líder da igreja, que eu me congrego, que eu canto, que eu louvo, que eu falo em línguas, irmão. Isso não vai te servir de nada. Não vai adiantar em nada. E eu vou repetir o versículo que eu sempre falo, a passagem que eu sempre estou falando. Mateus, Deus se está movendo por toda a terra. Deus se está movimentando por toda a terra. Deus está correndo. E ele vai a velocidades sobrenaturais por todo o continente americano, por todo o continente africano, por todo o continente oceânico, por todo o continente europeu, por todo o continente asiático. Deus, ele está percorrendo a terra, ele está passando, os seus olhos estão passando por toda a terra para mostrar-se, para se revelar àqueles cujo coração são deles, totalmente deles. Aqueles que buscaram ao Senhor, aqueles que se arrependeram, aqueles que decidiram se entregar ao Senhor, aqueles que deixaram de lado os seus conceitos, o seu orgulho, a sua falsa religiosidade, a sua falsa... Porque Deus é o Senhor deles. Porque eles querem voltar a ser instrumento. Hoje eu estou falando para mulheres, para homens que têm um chamado. Todo chamado de Deus é poderoso. Porque se o chamado foi Deus que fez, é poderoso. É sobrenatural. Você pecou? Glória a Deus, se arrependa. Se arrependa logo, levante, sacude a poeira e faça como o apóstolo Paulo. Prossiga para o alvo. Prossiga. Não olhe para trás. Não volte atrás. Em nome de Jesus, levanta e continua, prossiga ao alvo. O teu alvo é Cristo. O teu alvo é Cristo. O teu foco é Cristo. Ponha os seus olhos, ponha o teu olhar, a tua mirada, ponha os teus olhos no autor da tua fé, no autor e consumador da tua fé, naquele que te chamou, naquele que te escolheu, naquele que te tomou, que te tirou do lamaçal, aquele que conhece a tua história, aquele que curou o teu passado, aquele que já restaurou muita coisa na tua vida. Vai, levanta-te a obedecer a Deus, prossiga a caminhar com Deus, prossiga a andar com Deus, prossiga a conhecer a onipotente. Prossiga continuamente abrindo e entregando o teu coração a Deus. Prossiga buscando desesperadamente a presença de Deus. Prossiga buscando, aleluia, o alfa e o ômega. Prossiga chorando na sua presença. Prossiga se quebrantando diante dele. Em nome de Jesus. Os olhos do Senhor estão atrás de você. O Senhor vai por ti hoje. O Senhor vai por ti hoje. E antes que acabe este mês de janeiro, Deus, na sua misericórdia e na sua velocidade, ele vai te achar. Ele vai te encontrar, ele vai te pegar. E se chegar esse momento, se é hoje esse momento, não digas passa amanhã, porque Deus não vai passar mais. Não diga depois, Senhor, porque não tem depois. Hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia do Senhor para a tua vida. Hoje Deus traz a palavra que fala de tempo do Espírito Santo. Do Senhor está atrás de ti, contigo. Sim. Deus não deveria importar-se comigo. Deus não deveria importar-se contigo. Deus que prometem e quebram e rompem as promessas. Mas Ele se importa. E é por isso eu não entendo esse amor. Nós não entendemos esse amor. Que amor é esse que cobre multidões de pecados? O amor de Jesus, que cobre multidões de erros. E não importa, novamente falo e profetizo, não importa que você esteja se revolcando no teu pecado, no teu sangue, na tua vergonha diante de Deus, mas em nome de Jesus eu falo para ti como profeta do Senhor, levanta-te, aleluia.
Vive o chamado, vive para Cristo, vive o que te resta de vida para Deus, vive, porque você já perdeu muito, mas agora Deus te diz, vive o que resta agora comigo, porque eu quero, aleluia, te acompanhar no resto da tua vida, pelos anos que restam da tua vida, pelos anos que ainda você vai viver, eu quero andar contigo, e eu quero que você, aleluia, chegue pela eternidade comigo, aleluia, em nome de Jesus. É o tempo, meus irmãos, de obedecer. É o tempo de continuar a obedecer. É o tempo de continuar a obedecer. Aleluia. Irmãos, eu estava estudando nesse dia, como eu falei, me deu uma overdose de palavra de Deus. Queima o nosso coração de mensagem que ardem dentro de nós. Irmãos, e sabe que muita gente disse, eu não tenho que lembrar, mas nós precisamos lembrar de muita coisa do passado, não para nos martirizar, não para nós enchermos o nosso orgulho, o nosso ego, porque não vai adiantar em nada, não. Nós precisamos lembrar, olhar para trás, quando eu falo olhar para trás, olhar para os avivalistas, para os grandes homens como o apóstolo Paulo, o que eles fizeram, o que ele fez caminhando com Deus, né? O que ele experimentou, tendo uma vida com Deus, andando com Deus. O passado não teria sentido nós recordarmos o que Paulo fez, porque ficou no passado, historicamente falando. Mas nós temos que olhar para trás para lembrar que ainda Deus, como no passado levantou homens, apóstolos, profetas, Deus quer levantar hoje uma turma, uma geração realmente de profetas, de apóstolos, de homens genuínos, de mulheres realmente usadas e ousadas, mulheres de intercessão, homens que amem a presença, homens que amem orar, homens que amem, aleluia, ter intimidade com Deus, homens que amem ter comunhão com o Espírito Santo, homens que amem passar tempo, aleluia, que se escondam na presença, homens que amem a profundidade, mulheres que amem ir e chegar, aleluia, mais fundo nas esferas espirituais, homens que cheguem, que queiram ultrapassar as dimensões de profundidade do conhecimento de Deus, aleluia. É a esses lugares que eu me refiro, que estou falando, homens que amem de fato e de verdade a presença de Deus. É isso que Deus fala, homens cujos corações sejam totalmente deles. Quando o coração, quando o coração é totalmente de Deus, irmão, você vai amar orar. Presença. Você vai amar se esconder no mato, buscar a Deus. Você vai amar passar 1, 2, 3 horas, 4 horas, 2 dias encerrado no seu quarto, somente para buscar ao Senhor. Tua voz, irmão. Aqueles cujo coração são totalmente deles, queimam pela presença. Mais importante, mais poderoso do que pregar, do que andar subindo num púlpito, do que pegar o microfone, aleluia, do que viajar para pregar a outros lugares. Oh, meus irmãos, o mais excelente é a presença do Senhor. Aqueles cujo coração são totalmente deles, amam passar tempo com Deus, amam ouvir a voz de Deus, conhecem o Espírito Santo, conhecem que querem ouvir todos os dias, a cada momento, o sussurro do Pai, o sussurro do Senhor. Quando entram nessas dimensões, eles não querem sair, não querem saber de mais nada, não se importam, querem passar horas, e eles passam horas. E é por isso que Moisés passou 40 dias na presença de Deus e para ele não era nada. Ei, aleluia. Ei, canta, abaixou, becanta. Oh, Espírito Santo, Senhor, me leva de volta, Senhor, aos matos, me leva de volta a buscar a essência, me leva de volta, Pai, o que nós perdemos, o que uma vez no passado vivemos e hoje nós perdemos, e não estamos experimentando, não estamos buscando mais. Nos leva de volta, Senhor.
Leva de volta o meu coração, leva de volta o coração da tua igreja, leva de volta o coração dos teus filhos, Pai, de volta a ti, a se encontrar contigo, Deus. A se encontrar contigo, Senhor. Corações que voltem a ver a revelação do Pai, que voltem a ver a revelação de Yeshua, que voltem a ver a revelação do Espírito Santo e da Sua palavra, Deus amado. Ei, Espírito Santo, levanta homens e mulheres apaixonados assim, Pai amado. Oh, recanta lá, nebessurianda. Homens, Pai, que quando saíam da presença, quando saíam dos matos, quando saíam dos quartos, de buscar a tua face, de passar tempo contigo, de escutar a tua voz, Pai amado, tudo aquilo que eles cantavam, tudo aquilo que eles falavam, Senhor, emanava poder, liberava a Deus, liberava Espírito Santo, liberava cura, liberava palavra de conhecimento, liberava a glória de Deus. Oh, Espírito Santo, recandaramante rebaixou. Ore amassore canta lá e rebecanta lá. Chega ao encontro agora, Pai, desses jovens, dessas mulheres que sofreram por causa de líderes. Que te abandonaram, Pai, por causa de um líder, de um pastor, oh meu Deus. Homens que são tremendos instrumentos nas tuas mãos. Homens, Senhor, que os seus corações são teus, oh meu Deus. Corre agora, meu Deus. Corre agora, meu Deus, e passa pela sua casa, passa pelo seu trabalho, passa, Senhor amado, revela-te a Ele, Senhor. Manda abaixo, Rebecca. Eles vão saber que é o Senhor. Eles vão reconhecer a tua voz, Senhor. É isso que eu te peço e espero, que eles reconheçam a tua voz, porque os olhos do Senhor se estão movimentando por toda a terra, por todos os caminhos do homem, para se revelar, para dizer que Deus é forte, que eu sou o Senhor dos senhores, que eu sou o Deus que te chamou, que eu sou o Deus que te escolheu, e eu sou o Deus que vai. Tem misericórdia de mim, Senhor, ainda, Pai, e usa-me mais como um profeta, Pai, para esta geração, como esse missionário, Senhor, com esse manto apostólico, Senhor, para levar o teu reino, para estabelecer os decretos sobre aqueles, aleluia, que se estão esquecendo de ti. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Agindo Deus, aleluia, aleluias, aleluia. Agindo Deus, ninguém impedirá, meus irmãos. Deus realmente está atrás de mim, atrás de você. Deus está movimentando-se, Deus está se movendo por ti. Deus está movendo para ir ao encontro da tua vida. Não diga não para Deus, meu irmão, meu amigo, minha amiga. Não diga não para Jesus. Não diga não para Deus. Porque se você está falando e o que ele falou contigo, você continua na mesmice, você continua do mesmo jeito, você disse não para Deus. Você disse, eu quero continuar vivendo a minha vida. E vai te amar ainda. Deus não vai deixar de te amar. Diz a palavra de Deus que já foi condenado. A Bíblia diz que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê, diz a palavra que já foi condenado. E o desejo do meu coração, como profeta do Senhor, como profeta de Deus, como um missionário, como um servo de Deus, é que você seja salvo, é que você obedeça a Deus. Não vai ser fácil, já você sabe que não é fácil caminhar e andar com Deus, mas com Deus é muito mais gostoso. Não tem nada, nada nesta vida que se compare ao Senhor. Pelo menos para mim é assim. Para o profeta César, o missionário César,
pelo menos para mim, não nessa vida, nessa terra, que se compare a ouvir a voz de Deus, a sentir a presença de Deus, a ter comunhão com Deus. Não tem nada, irmão. Porque a viajar, se estiver comigo, se Deus não tiver me mandado, se Deus não tivesse dado um comando para mim, não adianta. Por isso que eu quero que aquele Deus que se move e passa por toda a terra, eu não quero perder o meu foco, os olhos dele. Nós somos tentados a tirar os olhos do Senhor, tentados a tirar o nosso foco, o nosso alvo é Cristo. Aleluia. Quando eu chegar lá na eternidade, quando eu chegar lá no céu, vai estar muita gente importante que nós vemos eles como heróis, como homens poderosos, como o próprio Paulo, Estevão, Abraão, né? Moisés, José, o próprio Enoque que andou com Deus, Sansão e outros mais. Aqueles dois olivos, aqueles dois profetas que vão se levantar no Apocalipse. Mas eles são muito de Deus, um exemplo para os cristãos. Mas eu falo assim, eu somente quero ver Jesus. Eu somente quero ver Jesus. Eu somente beijar os pés, como Maria Madalena, eu quero beijar os pés de Jesus. Ele face a face novamente, porque eu já vi ele face a face. Eu quero ver os seus olhos. Eu posso sentir os seus olhos neste momento olhando para mim. Oh, meu Deus. Eu posso sentir os olhos do Senhor olhando neste momento para mim e dizendo: César, o teu coração é totalmente meu. Não deixe teu coração para outras coisas, César. O teu coração é totalmente meu. O teu coração eu comprei completamente para mim. Eu não compartilho o teu coração com ninguém, César. E eu creio que assim mesmo Deus vai falar e está falando com muitas pessoas, com muitos homens, com muitas mulheres. O teu coração muitas vezes quer se afastar, deixar de olhar para Jesus, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso, é terrível, é doente. Mas Deus fala que o nosso coração é totalmente dele, aleluias. Somente o nosso coração nas mãos de Deus se torna perfeito. Somente nas mãos de Jesus, o meu e o seu coração é perfeito. Se torna importante, tem algum. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Realmente é uma live que eu não esperava hoje. Não esperava chorar aqui, mas eu estou sentindo a Deus neste momento aqui na minha casa. Ele me deixou descansar. Ele me mostrou realmente que ele é o coração dele. Ele restaura, ele cura, ele liberta. Mas ele vai fazer tudo isso somente se eu dou acesso. Somente se eu digo: eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Somente se você quer, se eu quiser. Do contrário, Deus, Jesus, o Espírito Santo não faz nada. Por isso que eu falo por experiência. Fale sim para Deus.
Chega dessa vida que você está vivendo. Chega de lamber o passado. Só, já você não pode voltar atrás, já você não pode apagar o passado. O que importa é o hoje e a eternidade, o futuro com Deus. Porque de tal maneira amou Deus o mundo. Já Deus te amou. Para que todo aquele que nele crê hoje, agora, crer é receber. E esse crer vai te dar autoridade, vai te dar acesso para entrar à vida eterna, para te dar um futuro na eternidade com Cristo, somente com Cristo. Poder ver Ele face a face todos os dias. Amém? Então, meus irmãos, eu quero falar para ti, meus irmãos, meus amigos, primos, tios, amigos, irmãos de sangue, meu irmão Gabi. Gabi, Deus tem um plano para a tua vida, meu irmão. Eu quero te ver pregando novamente. Eu quero te ver realmente sendo usado por Deus, porque você sabe que Deus está tratando contigo. Tudo que você está passando, tudo que você está vivendo, Deus está atraindo a Ele, para que você se lembre de Deus e clame a Ele e se volte a Ele, não por um minuto, não por um segundo, pelo resto da tua vida. Deus abençoe a cada um de vocês, irmão, tarde, que Deus abençoe, né, a sua casa, a meus irmãos da igreja Mesa e Reino. Estamos orando pela Yara, que teve um acidente ontem, amém? E eu quero aproveitar esse momento. Amém. Vamos orar pela Yara também, em nome de Jesus. Agora, vamos orar em nome de Jesus. Pai, continua aqui na tua presença, meu Deus. Eu quero levar meu clamor aqui de forma pública. Senhor, e convidar os Pai para estar clamando e orando antes. E em nome de Yeshua, Pai, eu quero colocar diante de Ti a minha vida como um canal, como um instrumento, meu Deus, profético nas tuas mãos. E eu quero Senhor meu Deus, em nome de Cristo, Pai, eu creio, Pai, que tudo aquilo que ela passou nesse acidente, Pai, não é para a morte. O teu nome ainda será glorificado. O teu nome já foi glorificado, Pai. Amado, graças, porque será para que o teu nome, Senhor, seja exaltado, meu Deus, e ela ainda falará e dará testemunho daquilo, meu Deus, que tu fez na vida dela, desse novo livramento, Pai. Declaramos vida, profetizamos saúde, falamos saúde, chamamos a existência, Pai amado, a restauração dos ossos, chamamos a existência a restauração do crânio, em nome de Cristo Jesus, e o crânio obedece e se torna realidade a cura e o milagre de Deus na vida da Yara neste momento, Pai, em nome de Jesus, e pelo sangue do Cordeiro, Pai, a tua palavra hoje foi que o Senhor, os olhos do Senhor passam por toda a terra, Pai. Passa agora pelo hospital, passa agora, Pai, aleluia, pelo quarto onde está Yara, Pai, e faz milagre naquele lugar, faz obras sobrenaturais, não somente da Yara, mas nas pessoas que estão invocando e esperando de Ti, meu Deus, o milagre nos hospitais, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Senhor possa manifestar a Tua maravilhosa glória, Pai, em nossas vidas, em nosso meio e em favor da Tua igreja, Pai. Muito obrigado, nós eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio imerecido de poder estar falando e pregando a palavra, mesmo que seja pelas redes sociais, mas eu creio que essas palavras chegarão, Pai, a muitos lugares, em nome de Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Toda honra, toda glória eu devolvo e dou para o Senhor, porque só o Senhor é Deus. Amém? E agindo Deus, ninguém impedirá. Até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos abençoado. Amém? Deus abençoe o irmão Marcos, o irmão Antônio e a todos aqueles que ainda entraram ali, né? Em nome de Jesus, compartilhem essa palavra. Eu vou compartilhar o Senhor, amém, sendo glorificado, amém, nas suas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém, irmãos? Deus abençoe, irmão Marcos, irmão Antônio, amém, Igreja Messa e Reino, que Deus abençoe meus irmãos, minha família na Venezuela, aqui em Brasil, que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe o Brasil, que esta palavra se torne um rema em nome de Jesus na tua vida, que esta palavra seja viva e eficaz, e a palavra tem vida própria em Cristo Jesus, amém? E que esta vida de Deus, que é a palavra de Deus, venha levantar, restaurar e avivar o fogo
avivar, restaurar o fogo de Deus, do chamado, do propósito na tua vida. Que esta palavra venha trazer alinhamento e venha trazer posicionamento na tua vida, dentro do plano, dentro do propósito de Deus, de Deus. Amém? E que você possa experimentar novamente qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus para você. Em nome de Jesus, assim te disse o Senhor. Amém e amém.